Olá, minhas amigas e meus amigos da leitura popular da Bíblia, que nós também chamamos de CEBI, Paz e Bem. Então, nós estamos gravando aqui vários vídeos sobre literatura profética. E dentro dessa literatura profética, a gente já conversou então sobre o que é um profeta literário, o que é um profeta não literário, o que é profeta maior, profeta melhor, menor, aliás. A gente já conversou bastante sobre isso também, né? E nós já conversamos também sobre o profeta Elias, o profeta Isaías. E a gente sabe que na Bíblia temos lá os profetas literários, que é aqueles que têm livros escritos, para vocês não esquecer, 17. E temos outros profetas que não têm livros escritos, mas está citado na Bíblia. Mas hoje nós vamos falar de um tema diferente, das profetisas, as mulheres na Bíblia. As mulheres na Bíblia as profetisas que estão na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, vou fazer uma proposta para vocês. Hoje nós vamos estudar sobre as profetisas, mulheres na Bíblia, as mulheres profetas, que chama de profetisas. Vamos olhar um pouquinho no Antigo Testamento, como são as mulheres do Antigo Testamento. Depois nós chega até Maria, e depois Maria faz uma ponte entre o Novo, ou melhor, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então vocês sabem a importância de Maria, né? Maria faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. A Maria que está falando aqui é a Maria, mãe de Jesus, porque tem muitas Marias por aí, né? Naquela época e como hoje também. Então vamos conversar sobre isso, sabe? Aí vai ser muito bom. Vai ser um presente para todas as mulheres, e inclusive para nós homens também, né? A importância da gente trabalhar aí, homens e mulheres unidos, pretos e brancos, como diz a carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 3, versículo 26 a 28, que não existe nem homem, nem mulheres, nem escravo, e nem livre, nem preto, nem branco. Nós somos todos cristãos e cristãs a serviço do reino de Deus. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre esse assunto já no próximo vídeo, né? Que a gente vai gravar, que é sobre... vamos gravar logo em seguida já, para vocês estudando devagar esse assunto sobre o Antigo e o Novo Testamento. Então, aí peço para vocês também, né? A gente poder interagir. Isso é importante, interagir. O que é interagir? Conversar. Eu falo e vocês também falam. E a gente começa a aprender juntos. Então, as profetisas na Bíblia, eu fiz uma pesquisa aí, que eu estava fazendo aí para uma faculdade, e eu já cheguei a achar 43 mulheres profetisas na Bíblia. Quem sabe vocês vão achar outras que eu não consegui achar ainda. Então, são muitas a importância das mulheres na Bíblia, né? Então, em Jesus, quando Jesus chegou no Novo Testamento, a história de Israel chegou-se ao ápice de toda a história de Israel. Porque em toda a história de Israel, como também hoje, vocês sabem, vocês mulheres, que as mulheres são sempre passadas para trás, né? Numa grande crise, numa grande dificuldade, quem mais sofre são as mulheres. Claro, nós homens também somos escravizados, mas dentro de toda essa escravidão também aparece então mais as mulheres e as crianças, é o que a Bíblia diz, porque é sempre aquela que é mais vulnerável. Então, as mulheres sempre reagiram, né? Reagiram e sempre levantaram a voz contra os desmandos dos reis e da grande cultura patriarcal
que é mandado, é os homens que mandam. Só para vocês, mulheres, e para nós homens repetir também, a igreja é a nossa Santa Igreja Católica. A igreja nossa é santa e pecadora. Aonde estão as mulheres? Cadê as mulheres presbíteras? Cadê as mulheres diaconisas? Cadê as mulheres bispas? Nós não temos. E na Bíblia fala da mulher, da diaconisa Febe, da diaconisa Marta, Maria. Fala de muitas outras diaconisas na Bíblia que vai aparecer. Maria Madalena, a Joana, a Samaritana. Então, são muitas mulheres que são diaconisas, são profetas, e chamado então das mulheres profetisas. Eu queria lembrar aqui para vocês, algumas aqui, das mulheres, olha, não esquecendo, né, que a gente vai retomar, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, vamos pegar lá o Evangelho segundo Mateus. Ele começa o texto, para quem já estudou o Evangelho de Mateus, que eu já gravei aí, também está relacionado, o Evangelho de Mateus ele faz uma ligação, né? Todos os evangelhos, né? Ele está no Novo Testamento, mas está olhando o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele é uma revisão do Antigo. 70% do Novo Testamento está no Antigo. E o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, falando de 5 mulheres. A gente vai retomar um pouquinho aqui para vocês, né? Que é o Mateus 1, né? É o capítulo 1 de Mateus e vai lá até o versículo 16, né? Ou melhor, até 17. E depois do 18 em diante vai falar de Maria. Ainda é Antigo Testamento. Então Mateus está pegando lá a grande profetisa Maria, a mãe de Jesus, no qual nós conhecemos hoje por nós católicos, né? Uma tradição como Nossa Senhora. Tem muitas Nossa Senhora. Tem até a música do Roberto Carlos lá, né? Tem Nossa Senhora para tudo. Nossa Senhora sempre aparece numa hora difícil, né? A Nossa Mãe Maria apareceu lá na época da guerra, lá na época da gripe espanhola, a Maria de Fátima, apareceu em Guadalupe, lá para os índios, né? E apareceu em vários lugares, né? Apareceu. Então, para vocês verem a importância das mulheres. Mulheres simples, que nem sabia ler e escrever, e mulheres que dava sermão para os homens, porque tinha a sabedoria de Deus. E ali estava-se... só para você ter uma ideia, no tempo que os evangelhos foi escrito, havia muita gente excluída da participação, vamos dizer, política, social e religiosa. E entre as pessoas, vamos por assim, excluídas, estavam os escravos estrangeiros e as mulheres. Então, aí dentro de toda essa realidade de exclusão, as mulheres criaram um espaço de participação dentro da comunidade cristã. E a gente vai ver que essa atuação das mulheres em igualdade de condições com os homens era uma amostra grátis do reino de Deus. O reino de Deus chegou agora, porque não tem mais mulher e nem homem. Não tem mais escravo e nem livres. Não tem pobre nem rico. Não tem doutor e nem analfabeto. Nós somos todos e todas do reino de Deus. Olha que maravilha! É isso que é importante, né? Então eu queria destacar aqui, além das mulheres que o Mateus coloca lá, né? Que é a Tamar, ele coloca lá, né? A Raabe, a Betsabeia, a Ruth e a Maria, que são as profetisas lá do Antigo Testamento que Mateus coloca lá, no qual Jesus é descendente delas. Eu queria destacar mais outros aqui, a Rebeca, a Sara primeiro, né? A Sara, a Rebeca, a Lia, a Raquel, aquela mulher, Débora, Jael, Ana, a mulher que matou Abimeleque, a Ulda, a viúva de Sarepta,
Judite, Esther, a Sulamita, Gomes. E depois vem o Novo Testamento, Marta, Madalena, a Febe, a Samaritana, a Joana. Então, a importância da profetisa Hulda, e poucas pessoas conhecem. Se eu perguntar para vocês que estão acompanhando o vídeo aí, quem que é Hulda? Hulda era uma pessoa simples, analfabeta, mas era profetisa. Olha só a importância dessas mulheres. Então, vocês, depois eu falo de Huldas para vocês ainda hoje, antes da gente terminar esse vídeo aqui. Vocês estão lembrados que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, eu até vou pegar aqui agora, no capítulo 1 de Mateus, né? E vocês vai lá, e vocês, então, só para quem estudou já o Evangelho de Mateus, o segundo Mateus, lembra dessas mulheres aqui já, né? Que essas mulheres aqui, que vai então do capítulo 1 de Mateus, o versículo de 1 a 17, e depois vai falar também de Maria, né? A mãe de Jesus. 5 mulheres estão aqui. Depois, se você pegar a partir do versículo 18 até o 25, daí vai falar exclusivamente de Maria, José e Jesus. É a importância. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui das profetisas. Então, a importância das mulheres na Bíblia. Às vezes a gente esquece disso, né? Então, falar de mulher sempre é coisa boa, né? E quanto mais mulheres na Bíblia, mulheres santas, mulheres de Deus. E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de quando eu gosto de falar muito de mulheres na Bíblia. Porque as mulheres, elas foram por muito tempo esquecidas. Mas Jesus não esqueceu. Javé não esqueceu. E a igreja também não esqueceu. É porque nós estamos vivendo. Aí é só a questão: por que não tem mulher sacerdotisa, ou presbítera, sei lá? Por que não tem diaconisa? É culpa do Papa? É culpa do bispo? Não, minhas queridas irmãs. Eu acredito que nós vivemos numa sociedade ainda hoje patriarcal. Quantas mulheres tem lá no Congresso Nacional? Vocês sabem? De 513 deputados, nós temos, não chega nem 50 deputadas. Por quê? acho que é 85, né, senadores, se me fala a memória agora. Quantas senadoras tem? 12. Quantas mulheres da história do Brasil, presidenta, mulher, quantas teve? Teve uma, a Dilma. Ainda deram impeachment nela, porque disse que não prestava. Quantas mulheres governou os Estados Unidos? E assim por diante. As mulheres hoje, o pessoal ainda não acredita nelas. Então a igreja, ela faz parte de uma sociedade. É a igreja e a sociedade. Então, tem muita gente da igreja que quer sim colocar as mulheres lá. Inclusive o Papa Francisco. Ele colocou agora o processo lá de ter mulher diaconisa. Mas tá difícil. Isso aí é uma cortina de ferro. É porque nós, homens e mulheres, somos duros de mudar a cabeça. A Bíblia fala disso, né? E não é só os homens não, viu? Tem muitas mulheres que não quer. Que não quer mulher lá na igreja. Muitas. Eu conversei com várias mulheres, muitas não querem. Então, a importância da gente pegar lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a luta das mulheres pela vida. E como hoje também, pessoal, até está falando agora nessa pandemia, que nós estamos vivendo aí, a dupla jornada das mulheres, como as mulheres trabalham, sofrendo aí, fazendo jornada dupla para poder manter a sua vida. E a gente poderia falar também, da Séfora e Fua, o capítulo
1 do Êxodo, versículo 15, aquela lá que o faraó mandou matar as crianças. Se é homem, joga no rio. Se é mulher, deixa viver. Elas não jogaram. Por que que elas não jogaram? Diz o texto, porque elas temiam a Deus. Primeiro elas amaram a Deus, para depois elas fazer o pecado. Então elas não obedeceram o faraó, ela obedeceu Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a grande força das mulheres na Bíblia, né? Então, tem também lá na Bíblia, lá, vários, vamos dizer assim, tem livros também da Judite, da Esther. Então, sou mulher. E no finalzinho eu vou falar para vocês, então, da profeta Hulda, nesse vídeo ainda. Mas vamos retomar lá, então, as profetas lá de qual Jesus faz parte. Vocês estão lembrados que eu falei lá de Tamar, lá no Evangelho segundo Mateus. Tamar, ela era casado, o Judá tinha 3 filhos. Judá é o filho de Jacó, tinha 3 filhos. E a Tamar casou com uma dos filhos deles. A história de Tamar está aqui. E a Tamar, ela era estrangeira também. Ela era da Itéia, ela é estrangeira. E o filho morreu, aliás, o marido dela morreu. Não deixou ela sem filho. Ela casou com o segundo, ele também não quis ter filho com ela, morreu, ela ficou viúva 2 vezes. E viúva naquela época, pessoal, hoje em dia ainda tem, às vezes, o marido morre, a mulher fica com salário mínimo ou 2 da Previdência Social. Aquele tempo não ficava, não tinha Previdência Social. Aquele tempo era só a providência de Deus. E ela que não tinha casada e não tinha filho, ela não tinha direito à herança do sogro. Porque, por exemplo, hoje em dia morre o meu pai, me deixa uma herança, a herança da minha esposa também, né? Casado com ele bem. No tempo não tinha. Então, a Tamar, ela ficou grávida, é uma longa história, que né, nós não temos tempo para estudar tudo isso. Ela está lá no Gênesis 38, e ela ficou grávida do sogro, e depois o sogro ficou sabendo que ela estava grávida, então vamos matar, porque ela se prostituiu, porque viúva não podia ficar grávida. Aí quando for pegar ela para matar, ela falou, tudo bem, eu vou morrer, mas eu estou grávida de quem me deu esse anel e esse cajado, porque quem tinha tido relação com ela era o Judá. E ele falou, olha, ela é mais justa do que eu. Ela é uma grande profetisa, tá vendo? Ficou na história e não mataram. Depois nós temos a Raabe, a prostituta de Jericó, que com o povo de Deus aí entrar no Israel, ela segurou o povo lá, queria matar lá os 2 mensageiros de Moisés, ela segurou eles lá e não deixou. Josué 2. Depois nós temos a Betsabeia, que é a mãe do Salomão, no qual Davi estrupou ela e violentou, não perguntou se ela queria. Essa historinha vocês já escutaram lá no Evangelho de Mateus, né, que eu contei para vocês. Está lá no 2º livro de Samuel, capítulo 11. E depois nós temos a Ruth, que também era estrangeira, era moabita, né? Essas 3 que eu falei era Itéia. A moabita, que casou-se com Elimeleque, que era lá de Israel, ficou viúva, e ela não tinha filho, ficou sem direito. E ela foi casar com o Boaz, para poder ter o direito de comer. A grande dificuldade, a grande pandemia, de comer. E depois nós temos a Maria, a mãe de Jesus, que também ficou grávida de Jesus através do Espírito Santo. E ela sofreu muito, ela foi humilhada. Porque já pensou hoje, uma mulher que fica grávida hoje aí, uma menina solteira, vai falar que é do Espírito Santo, quem vai acreditar? Naquela época também ninguém acreditou. Mas a Maria sentiu o cheiro de Deus. Maria
todo dia, quando ela varria a casa, ela sentia o cheirinho de Deus. E só ela sentia o cheiro de Deus, as amigas dela não sentiam. Então, muitas pessoas conhecem esse texto aí que eu escrevi, do cheiro de Deus, a importância da Maria. Bom, continuando mais um pouquinho, lá na época de vocês que estudam a Bíblia aí, já conhecem a linha do tempo, né? Lá depois do exílio da Babilônia, o exílio foi no ano 586, quando o povo voltou do exílio no ano 339, Israel estava todo devastado, tinha todo acabado pelos babilônios. E o pessoal, o rei que entrou lá, o Ciro, ele deixou voltar para Israel dois grandes homens, o Esdras, que era o sacerdote, e o Neemias, que era para reconstruir, que era o governador. E quando eles chegaram lá, estava tudo devastado. Uma grande tragédia tinha acontecido com Israel. A fome estava geral, muita gente doente. E eu vou ler um pedacinho para vocês aqui do livro do Neemias. Que nós temos dois grandes livros históricos na Bíblia, é o livro do Esdras e do Neemias. E lá nesse livro, essas mulheres as profetizam na época, vai cobrar do governador o seu direito. Eu vou ler aqui para vocês verem. Olha aqui. Neemias 5. O povo pobre, sobretudo as mulheres, começou a protestar fortemente contra os seus irmãos judeus. O que é isso? O pessoal tinha voltado do exílio. E os irmãos judeus estavam escravizando as mulheres. Olha, as mulheres. Uns diziam, fomos obrigados a vender nossos filhos e filhas para comprar trigo e assim comer, para não morrer de fome. Tinha que vender os filhos e as filhas como escrava para não passar fome. Pessoal, era uma pandemia, é doença, escravidão. É o que nós estamos vivendo hoje, pessoal. Quanta gente está passando fome já, que trabalhava por conta, aquelas mulheres que trabalhavam de vender alguma coisa, os homens que trabalhavam por conta, aqueles pequenos, que a gente sabe que 50 milhões de pessoas trabalham fazendo bico, vende cachorro quente, vende pastel, as mulheres sacoleiras que vai lá, compra as coisas na loja, sai para vender, cabeleireira. Cadê agora? R$600 do governo. Então vamos comparar a pandemia daquela época, a pandemia de agora. Mas pareceu profetas. E não profetas, profetisas. Está aqui, olha lá. Olha lá. Outro dizia, passamos tanta fome que precisamos hipotecar nossos campos, vinhas, casas, para conseguir trigo. Outros ainda dizia, tivemos que pedir dinheiro emprestado, penhorando nossos campos e vinha, para podermos pagar o imposto do rei. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O sofrimento desse povo naquela época. Agora eu pergunto para vocês, como é que faz, pessoal, pagar imposto como? Vocês viram aí que todo mundo está perdendo nessa pandemia agora. Todo mundo vai ter que perder um pouco. Nós que somos aposentados também vamos perder um pouco. Não que vai descontar o nosso salário, tem que ajudar alguém que está precisando. Vocês estão lembrados disso? Agora eu pergunto a vocês, viu falar que algum deputado, algum senador, algum presidente, ou melhor, presidente, governadores, deputado, juiz, vai perder um pouquinho? Vai dividir 10% com o povo pobre? Não, né? Vocês não ouviram falar, eu também não. Então, quer dizer lá, para pagar imposto, pois bem, nós somos iguais a nossos irmãos e nossos filhos, são como os filhos dele. Apesar disso, somos obrigados a sujeitar nossos filhos e filhas à escravidão, e algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão. E não podemos fazer nada, pois nossos campos, nossas vinhas já pertencem aos outros, já tinha roubado tudo deles. Viu? Ai, pessoal, o povo pobre, sobretudo as mulheres, foram protestar fortemente lá no rei. É o que está precisando hoje, né? Não só as mulheres, mas nós tudo, né?
Olha só que tristeza, pessoal. Para mostrar então aqui, pessoal, como é que estava difícil a coisa. E hoje também está difícil a coisa também. Olha, tanto naquela época, como hoje, como 100 anos atrás, certo? A gente puder... Você viu falar da Nhaxica? É aqui em Minas Gerais, uma negra escrava, pobre, que não pôde nem casar, porque não deixavam casar. E ela é da cidade de Baipendi, lá perto de Caxambu. Olha, é uma história linda. Essa mulher é uma profeta, era uma profeta. Era não, ela é ainda, porque Deus levou ela, mas todo mundo está acompanhando o que ela fazia. Olha, viajava bispo, eu conheço a história dela. Viajava o bispo de Belo Horizonte. Veio o bispo de Fortaleza, 100 anos atrás, pessoal. Para vir de Fortaleza a Baipendi era um mês a cavalo, de carroça. E eles vieram. Vinha governador, deputados, senadores, pedir para ela, olha, o que eu devo fazer? Está acontecendo um problema danado no Brasil, morrendo muita gente, escravidão e tudo mais. Mas vinha escondido, vinha de noite, que eu tinha vergonha de conversar com uma mulher negra, pobre e escrava. E ela orientava reis, ela orientava governadores, ela orientava senadores, ela orientava bispo, padre e juiz de grande autoridade. Nhaxica, preta, escrava. Maria, mãe de Jesus, pobre, escrava, morava em Nazaré, e ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Meus irmãos, já é 27 minutos do nosso vídeo. Vou ver se dá para passar um pouquinho de 30 minutos aqui para mim falar para vocês de Hulda. Hulda, muita gente não ouviu falar, essa grande profetisa Hulda, se escreve com H. Hulda se escreve com H. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11. Eu vou ler um pedacinho para vocês, só que não dá tempo de ler tudo. Na época do rei Josias, os grandes sacerdotes lá de Judá, pessoal, lá em Israel, né, tinha na época lá, Judá e Israel, o reino de Judá e o reino de Israel. Tinha brigado, logo após a morte de Salomão, dividiu Israel, brigou Israel e separaram. Foi que nem Coreia do Sul, Coreia do Norte hoje, separado do mesmo povo. E lá, o povo de Israel não gostava de judeu, o judeu não gostava de israelita. E a profeta Hulda uniu esse grupo no ano 600 antes de Cristo, porque essa época da separação foi no ano 931. Olha, 350 anos depois, era a profetisa Hulda. Olha lá, deixa eu ler para vocês aqui rapidinho, olha. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, vai de 11, né? Vai de 11 até vai de 11 aqui, 11 até 20. Mas eu vou ler para vocês aqui só o versículo 14. O sacerdote Eucias, Aicã, Acobó, Safã, Aías, foram encontrar-se com a profetisa Hulda, mulher de Selum, encarregada das vestes dos reais, filha de Tíqua e neto de Aras. Ela morava em Jerusalém, da parte nova, e expuseram-lhe o caos. Aí você tem que ler tudo para conhecer o problema dela que estava acontecendo lá. Estava acontecendo uma grande pandemia também. O povo tinha abandonado a Javé. O povo tinha abandonado a Deus, estava adorando estátua, estava fazendo tudo contra o projeto de Deus. E Hulda falou, se vocês não voltarem para Deus, o Judá vai ser destruído. E olha só aqui, pessoal, mais um pedacinho só que eu vou ler aqui para vocês verem. Ela vai falar assim, olha,
ela vai dizer assim, olha, e ao rei de Judá, que vos enviou para consultar Javé, vocês dirão assim para o rei, assim diz Javé, Deus de Israel, as palavras que ele ouviu. Aí você lê o resto da casa de vocês, que agora não tem mais tempo, já está dando 30 minutos. A profeta Hulda ficou na história, porque ela aconselhou um rei, ela aconselhou o sacerdote, ela aconselhou toda a cúpula de Israel. É como se fosse hoje reunir lá o dirigente do Congresso Nacional, reunir lá o executivo, olha, o judiciário, que tem 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo. Reunir toda essa cúpula numa reunião lá de 20, 30 pessoas. E vai lá a Dona Maria, que não sabe ler nem escrever, e vai dizer para eles, assim diz Deus. Foi o que ela fez. E o rei o viu, tá? O rei o viu. Aí, se cortar aí, vocês me perdoem, porque já está passando da hora. Mas só um pouquinho lá. Diz aqui, olha, assim seus olhos não verão as desgraças que eu vou enviar sobre ele. E eles foram levar a resposta ao rei, a resposta da profetisa ao rei. E o rei obedeceu. O rei Josias, no ano 608 a.C. Olha só, pessoal, como que é importante as mulheres na Bíblia. Às vezes a gente não para pensar, né? Essa mulher, essa profetisa Hulda, ela estava tendo, vamos supor assim, como fosse o Papa Francisco hoje, na hierarquia, em nome de Deus. Claro que na política não, né? Mas em nome de Deus. Então, veja lá a profeta Hulda, ou melhor, a profetisa Hulda, não é profeta, a profetisa Hulda, vê a importância dela. E tem muitas outras aí, pessoal, que vocês, para mim, podem ler lá no livro dos Juízes, capítulo 4, a profetisa Débora e a profetisa Jael, que foram na frente da guerra. O povo queria atacar Israel. E ele queria atacar Israel e elas fizeram a frente. Os homens ficou com medo, mas as duas foram na frente. Aí os homens foram atrás, porque não fica feio também, né? Não é verdade? Quantas vezes eu já tive medo de fazer alguma coisa na igreja? Eu tremia quando via aquele monte de gente. As mulheres iam na frente, fazia. Eu tinha coragem de fazer também. Obrigado, viu, mulheres? Eu agradeço vocês. Eu agradeço muito vocês, mulheres. Minhas filhas, todas as pessoas que convivem comigo. Muito obrigado, mulheres. Tanto na igreja, como na sociedade, como na política. É a importância das mulheres na Bíblia. A gente não pode. Por isso que vocês merecem 2 vídeos. É 1 hora. Vai ter muito texto para vocês ler, certo? Aí vocês vai lá, Livro dos Juízes, capítulo 4, e vocês vão ler a Débora. A palavra Débora é um termo hebraico, significa abelha. Diz assim, Débora, juíza de Israel. E ela fazia suas audiências debaixo do pé de palmeiras. Debaixo do pé de palmeiras. Hulda, minha Chica, Dona Maria, que faz... Dona Maria. Dona Nenê. Pessoal, Dona Nenê mora numa favela. Eu agora não sei se ela é viva, mas morava numa favela. E ela curava a pessoa. E ela não era nem católica. Era de outra religião. Mas eu levei pessoas lá e ela curou. Um dia ela levou uma mulher lá. Ela viu uma mulher que estava muito doente. Ela não conseguia sarar. Aqui, em São Paulo, no Tatuapé, uma favela. Essa mulher tinha gastado quase a sua fortuna com doença e nunca sarava. E eu levei ela lá, o marido dela. E ela fez um remedinho para a mulher e benzeu a mulher, abraçou a mulher e desejou o bem. Pessoal, a mulher fazia acho que 12 ou 13 anos que ela doente. A mulher sarou. E a mulher chamou eu, Afonso, eu não sei, eu não acho mais na favela, você vai comigo? Eu falei, vou.
Chegou lá e falou, eu quero dar um presente para a senhora. E fui para ela, olha, eu quero dar R$ 500 para a senhora. Pôs no envelope, R$ 500. R$ 500 naquela época como se fosse R$ 2.000 hoje. Porque naquele tempo o saco de cimento custava 5, agora custa 20. Por isso que eu estou baseando nesse sentido aí. Ela pôs o dinheiro lá, sabe o que ela fez? Ela falou, não. Não foi eu que curei a senhora. Sabe quem curou a senhora? Foi Jesus. Pega esses R$ 500, dê pra gente que tá mais pobre que eu. Ela morava num barraco de tábua. Chão, não tinha piso, era chão. Aí a mulher diz, mas o que eu vou fazer então pela senhora? Não, dá esse dinheiro para quem precisa mais do que eu, para os pobres. Vai aonde você achar uma pessoa mais necessitada que eu, a senhora dá esse dinheiro. Dona Nenê, olha, se a senhora quer me ajudar mesmo, eu só queria uma coisa da senhora. Eu estou precisando de um pente para pentear o cabelo. Um pente. Acho que custava na época R$ 1, ou sei lá, 50 centavos. E ela comprou o pente e deu para a mulher. Não quis o dinheiro. Pessoal, aqui está o reino de Deus. Aqui é o ápice da história de Jesus. Se nós todos fizer assim, pessoal, o mundo vai melhorar. A pandemia vai passar. Que maravilha. Ulda, Débora, minha Chica, Dona Maria, Dona Nenê. Eu estou até emocionado. Estou até aqui quase chorando, lembrando da minha mãe, também que era profetisa. Eu queria, então, parabéns para todos vocês. Vamos estar juntos, sempre juntos e juntas. E que o Senhor nos abençoe. E que abençoe todas as mulheres e todos os homens, mas principalmente as mulheres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Um grande beijo no coração de cada uma. Porque, olha, é muito importante as mulheres e os homens também, claro, mas agora hoje eu estou falando de mulher. Desculpa os homens, tá? Porque hoje é vocês. Um grande beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, que vamos falar das mulheres no Novo Testamento. Até lá, se Deus quiser.